Graça e paz, irmãs. Que Deus nos abençoe nesta tarde, nesse momento tão precioso que é a ministração da palavra. A mim coube falar sobre essa mulher tão importante, tão maravilhosa, chamada Maria. Maria, que foi escolhida para trazer ao mundo o Filho de Deus. No verso 38 de Lucas capítulo 1, diz assim: diante disto, declarou Maria, eis aqui a serva do Senhor, que se realize em mim tudo conforme a tua palavra. Em seguida, o anjo partiu. Então vejam só, depois desses dias, Maria vai ao encontro de sua prima Isabel, e ali, então, elas têm aquele encontro maravilhoso, e a gente acredita até que foi nesse encontro que João Batista tenha sido batizado com o Espírito Santo. Mas no verso 46, então nós vemos o primeiro cântico do Novo Testamento e o mais significativo, que é o cântico de Maria, o Magnificar. Então, ela diz assim no primeiro versículo: então declarou Maria, engrandece minha alma ao Senhor, e o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Então, ela dá uma explicação aqui, por que a alma dela ficou tão feliz. Amadas, às vezes a gente não aprende a conversar com a nossa própria alma. Porque Davi dizia: por que minha alma você está tão abatida? Por que você se perturba dentro em mim? Porque a alma é o nosso intelecto, então nós precisamos entender por que às vezes nós estamos tristes, por que às vezes nós estamos muito alegres, por que às vezes há uma euforia muito grande no nosso coração e às vezes nós estamos extremamente tristes, extremamente abatidos. Dizem os psicólogos, que todas as vezes que você passa por uma situação difícil, que você deveria ter chorado e você não chora, então você, depois, aquele dia que você não sabe o porquê que está acontecendo, que você tem vontade de chorar, foi aquela lágrima que você não chorou na hora devida. Mas aqui Maria, então, a expressão de alegria dela é pelo fato, a sua alma está muito agradecida, o espírito está pulando de alegria, está regozijando de alegria. Então ela passa a dar essa explicação no verso 48. Ele diz: pois contemplou a insignificância da sua serva. Amados, para ser serva do Senhor, nós precisamos entender que nós somos insignificantes. Aquela pessoa que se acha muito, ela não vai conseguir ser serva de Deus, porque ela não vai se submeter à vontade de Deus. Mas Maria diz assim: mas de hoje em diante, todas as nações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso realizou maravilhas em meu favor. Santo é o seu nome. Qualquer tipo de reconhecimento que nós venhamos a ter, assim como Maria diz: todas as nações me chamarão bem-aventurada agora, quer dizer, eu serei conhecida. Amadas, nós seremos conhecidos de nossos parentes, de nossos filhos. Nós que já somos avós seremos conhecidos dos nossos netos. Nós temos um nome escrito lá no céu, mas temos um nome escrito aqui na terra. Que mulher você será daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Você será reconhecida por aquela que foi bem-aventurada, foi abençoada por Deus. Que tipo de mulher somos nós daqui a algum tempo para as futuras gerações? Afinal de contas, todos nós temos uma família, temos filhos. Diz no verso 50, a sua misericórdia estende-se aos que temem de geração em geração. É uma geração falando a outra geração. Maria faz uma declaração aqui: o que é misericórdia? O que é bondade de Deus? E nós reconhecemos isso. Maria reconheceu isso, que é as misericórdias do Senhor. Então ela foi indo de geração em geração. Ela fala dos feitos poderosos. Ele operou poderosos feitos com o seu braço. Maria reconhece, como serva de Deus, que tudo é feito por Deus. Nós não temos nada, absolutamente nada, da nossa própria força, que seja realmente significante e que faça o mundo diferente. Porque tudo que nós fazemos, tudo que existe de bom nesse mundo, foi o braço forte do Senhor que fez e que esteve ali do lado de todos aqueles que foram usados por Ele, assim como nós seremos também.
Ele dispersou aqueles cujos sentimentos mais íntimos são soberbos. Os soberbos não são reconhecidos por Deus. Eles também não serão reconhecidos pela família, pela comunidade que nós vivemos, pela igreja que nós vivemos. Muitas pessoas já passaram também por nossa igreja. Pessoas soberbas, cheias de orgulho. Não ficou entre nós. Não ficará entre nós. Quem é que vai se lembrar de pessoas assim, né? Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Então nós aprendemos com Maria aqui que ela tinha esse conhecimento. Maria não era uma jovem ela era simples, mas ela não faltava a ela esse conhecimento da realidade em que ela vivia. Ele diz assim: supriu abundantemente os famintos, mas expulsou de mãos vazias os que se achavam ricos. Então veja só, os famintos, quem são os famintos? Aqueles que têm fome e sede de justiça, né? Expulsou de mãos vazias os ricos que acham que não precisam de nada. Olha, amadas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós como servas de Deus, nós somos usados por Deus para agirmos com justiça. Haja com justiça na sua casa, haja com justiça com seus filhos, ensine eles a serem justos. Essa é a base do reino de Deus, é justiça e amor, é justiça e paz. Nós precisamos entrar no reino de Deus, tomar posse das coisas do Senhor no mundo espiritual. Nós vemos então que o reino de Deus, a sua base é feita de justiça. Então, quando ela diz aqui, ó, supriu abundantemente os famintos, e mais expulsou de mão cheia os ricos, aqueles que se achavam ricos. E quem é faminto? Quem é faminto? Aquele que tem fome e sede de justiça. No verso 54, ela diz: ajudou a seu servo Israel, recordando-se da sua misericórdia, enfim, da favor de Abraão e de sua descendência para sempre, assim como prometera aos nossos antepassados. O Senhor não se esquece, irmãos. O Senhor não se esquece daquilo que Ele nos prometeu. A sua misericórdia, ela acompanhou os meus pais, ela está me acompanhando, vai acompanhar os meus filhos. Há uma promessa de Deus para aqueles que servem ao Senhor, para aqueles que andam no caminho do Senhor. E Deus vai cumprir e velar a sua promessa. A promessa aqui era de vir ao mundo o Messias, o Filho de Deus. E ela era essa pessoa que traria o Messias e o Filho de Deus ao mundo. Que eu e você sejamos portadoras da bênção de Deus na nossa casa, na nossa igreja, na nossa família, na comunidade onde a gente vive. Que Deus nos abençoe, que Maria continue sendo esse grande exemplo para nós, mulheres do Senhor. Serva, humilde, mas aquela que aceitou os planos de Deus para a sua vida. Que Deus nos abençoe.